Ezequiel 37, versos 4, 7 e 8. O que nós estamos falando nesses dias? Aqueles que estavam aqui domingo passado, estão por dentro, os que não estavam eu vou te inteirar. Antes de sair de férias eu comecei a falar sobre aliança. E nós começamos a falar sobre a aliança entre Deus e nós e Deus. Mas domingo passado eu comecei a falar sobre a aliança, não no sentido vertical, entre nós e Deus e nós. Mas eu comecei a falar sobre a aliança no sentido horizontal. E nós estamos usando alguns textos como base, e um dos textos é Ezequiel, o famoso texto do Vale de Ossos Secos. Irmãos, esse talvez seja um dos textos mais pregados, junto com o Salmo 23, Salmo 91, né? E Atos 2, a travessia do Mar Vermelho, a luta do anjo com Jacó. Ezequiel 37 está nesse meio, o Vale de Ossos Secos. Mas nesses dias Deus começou a me mostrar algo nesse texto que talvez a maioria nunca percebeu, porque a gente passa às vezes com tudo no texto. Mas eu quero ler com você esses versículos para a gente ver o que Deus quer nos dizer acerca de aliança. Diz assim: então me disse, verso de número 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso de número 7 e 8, então diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Amém? Então, irmãos, o que está acontecendo? Deus leva Ezequiel para um vale. Então imagine que eu sou Ezequiel, estou num morro, e você é o vale. E o que mostrou? O que Deus mostrou para Ezequiel no vale? Ossos sequíssimos. E o mesmo texto, os versos depois, vai dizer que esses ossos é a casa de Israel. Então, aqueles ossos secos, sequíssimos, representavam cada morador da nação de Israel. E nós falamos aqui domingo que esses ossos secos, para nós, representa a igreja de Cristo e representa a igreja apostólica, o libertador de Israel. E nós falamos que Deus levanta o profeta para profetizar aquilo que Deus queria fazer. E nós até abrimos um parênteses e desafiamos o povo a tirar a murmuração, tirar a reclamação do meio do arraial e começar a profetizar a palavra de Deus, como Ezequiel viu e fez. Então, queridos, Ezequiel começa a falar com os ossos. Ezequiel começa a falar sobre aquela situação, e nós falamos aqui, existe um nível de oração, irmãos, que é a oração de autoridade, que um dia, quem sabe, a gente possa parar para meditar nisso, que é o tipo de oração que você não pede para Deus fazer, é um tipo de oração que você fala direto com o problema, é um tipo de oração que você não apresenta o problema para Deus, mas apresenta ao problema Deus. Vocês entenderam? Então existe um nível de oração, de proclamação da palavra, que você vai direto para o problema e diz: olha problema, sai. E aqui Ezequiel não fez uma oração: Deus, ressuscita esse vale de ossos secos. Ezequiel, como boca de Deus, olhou para o vale e diz assim: ossos, voltem à vida.
ossos ouvir a palavra do Senhor. E diz que quando Ezequiel está profetizando para os ossos, eu gosto de detalhes, irmãos, diz que enquanto ele profetizava, houve um rebuliço. Quando Ezequiel começou a falar, os ossos começaram a se mexer, e houve um rebuliço. Hoje eu estava meditando nisso, e eu descobri uma coisa: todo lugar que a palavra de Deus é ministrada, acontece um rebuliço. Irmãos, a palavra de Deus vem para causar rebuliço. Por isso que muita gente diz assim: cara, depois que eu virei crente as coisas piorou. Não é que piorou, é que você começou a receber a palavra de Deus, aí vira um rebuliço mesmo, irmão. Todo lugar que a palavra de Deus é ministrada, haverá um rebuliço. É isso que aconteceu no vale. Mas esse rebuliço tem um propósito. Qual é o propósito? Trazer ordem. Trazer as coisas ao estado que Deus espera que elas estejam. E aí você lê no texto que osso começou a se ajuntar com osso. Cada osso com o seu osso. Ou seja, aquilo que estava um caos, veio a palavra de Deus, começou um rebuliço, para as coisas chegarem no lugar certo. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, a palavra de Deus veio sobre você e vai trazer um rebuliço, mas fique em paz, as coisas vão se ajeitar. É osso com osso. Então, irmãos, o que começou a acontecer? O fêmur que estava lá do outro lado do vale, a coluna que estava lá do outro lado do vale, a vértebra que estava lá do outro lado do vale, o pé, o dedinho, começou a se movimentar, e cada osso procurou o seu osso. E nós falamos aqui, agora entrando no contexto de aliança, como igreja, como membros de um corpo. Sabe qual é o problema, irmãos, da igreja? E sabe qual é o problema de cada um de nós? É que a gente não entende o que Deus quer fazer. Então, às vezes, Deus vai nos colocar em contato com o osso. E aí nós precisamos honrar esse osso. Mas aí Deus coloca o osso do pé para estar com a gente, e a gente quer estar em contato com o osso da mão. Vou ser mais claro. Você está passando um tempo difícil. Aí vai lá na sua casa o irmãozinho e diz para você: eu estava em casa e Deus mandou eu vir aqui orar para você. Você recebe a oração, mas no final diz assim: meu irmão, mas eu estou chateado porque o pastor não veio na minha casa. Sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de desonrar o osso que Deus mandou para cuidar de você. O nosso problema, irmãos, é que a gente elege alguns ossos que a gente quer estar conectado. Mas é Deus que coloca osso com osso. Guarde isso, haverá tempos que você vai andar com vai andar com algumas pessoas, e depois haverá tempo que você vai andar com outras pessoas. Isso é a coisa mais natural no corpo de Cristo. Então pode ser que haja tempo que você esteja mais próximo de mim, pode haver tempo que você esteja mais próximo de um irmão, haverá tempo que você precisa que eu vá orar por você, mas haverá tempo que você precisa daquele irmãozinho que não prega, que ele não tem muito conhecimento, mas ele também é um osso do corpo e ele tem o que você precisa. Então cada osso se juntou ao seu osso. Irmãos, eu fico pensando, se fosse na igreja atual, o rebuliço não seria o rebuliço de Deus, seria o rebuliço dos ossos. Um osso ia falar: não chega perto de mim não, porque eu estou esperando aqui o osso do fêmur. Mas ele é a mão.
Eu fico pensando, irmão, na aberração que seria esse corpo, se cada osso tivesse a liberdade de escolher com quem ele quer. Vocês estão aqui? Quando a gente não entende isso, a gente desonra quem Deus está levantando para estar com a gente. Irmãos, eu já andei com várias pessoas por um bom tempo, e aí passa, e vem outros, e você começa a andar com aquele tempo, e às vezes as pessoas não entendem, e elas acham que, fulano elegeu, agora ele só anda com um certo tipo de pessoa. Não é isso. É o movimento do vale de ossos secos, meu irmão. Eu me lembro de um pastor que me chamou para pregar numa conferência que ele ia fazer em São Paulo, e ele ficou tribulado comigo, porque eu fui orar, e Deus falou comigo: você não está com a palavra para lá, não é você. E a gente ia ter um evento também. Eu falei: cara, eu até poderia abrir mão de estar aqui, mexer em algumas peças e iria, mas quando Deus falou: você não está com a palavra, irmãos, o que eu ia fazer lá? Só que eu falei para o pastor, pastor, eu não vou responder o seu convite de forma positiva, por dois motivos. Primeiro, eu tenho um evento na minha igreja, mas o motivo principal é que Deus falou que a palavra não está comigo, não sou eu o cara que Deus quer usar. Aí sabe qual foi a resposta dele? Tá bom, Deus abençoe. Por quê? Porque talvez ele não tenha essa luz de que é osso com osso, que cada osso tem seu encaixe, e que não adiantava, mas é porque fulano de tal. Não, irmão, é porque se é aquele osso, vai dar certo, mas se não é o osso, não vai dar certo. Então, nós precisamos começar a honrar os ossos que Deus coloca do nosso lado. Você precisa começar a honrar aquele irmão, aquela irmã que foi na sua casa fazer uma oração, que de repente liga para você e diz assim: meu irmão, você está bem? Que manda um zap para você, que se preocupa com você, porque se você não aprender isso, você sempre vai desonrar e não recebe aquilo que Deus tem para você, porque você vai estar sempre querendo quem Deus não quer mandar. Vocês estão entendendo? Você já recebeu aquela ligação de gente que você jamais imaginaria que estava preocupado com você? Já recebeu? É osso que Deus está mandando para estar junto com você. Mas a maioria de nós, irmãos, eu posso falar porque aqui nós estamos em casa, a maioria de nós termina uma ligação dessas assim: mas o pastor não me ligou. Mas eu estou ligando, Zé. Eu estou indo, mas eu quero aquele osso. Então, quando a gente olha para o vale de ossos secos, cada osso encontrou o seu osso. Sabe o que você precisa entender então? Deus, qual é o osso que eu preciso estar ligado, e qual é o osso que vai estar ligado em mim? Quem é que eu devo ajudar nesse momento, e quem é que vai me ajudar? Amém? Agora depois, a primeira coisa que acontece depois que cada osso encontra o seu osso, algumas versões vai dizer que veio os nervos. Mas, irmãos, cada osso do nosso corpo, ele está unido por juntas, tendões, ou como a Bíblia chama, ligaduras. Existem elos que estão ligando os nossos ossos. Se não tivesse, você estaria aqui, de repente seu braço estaria em casa. E aí você fala: meu Deus, esqueci meu braço, cara. Se você vê aquelas pessoas que têm membros mecânicos, o cara senta, cansou de estar com a perna mecânica, desparafusa, desaperta a cinta e põe a perna do lado. E de repente ele pode ir embora pulando e depois lembrar e falar: cara, larguei minha perna no mercado. Mas o nosso corpo não é assim. O nosso corpo é unido
por juntas e ligaduras, tendões, nervos, unem ossos com ossos. E quando a Bíblia fala dessa ligadura, e aí eu quero ler um outro texto com você, para você entender. Vamos agora lá para Efésios, capítulo de número 4, versos de número 15 e 16. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Agora eu quero ler um outro texto, Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso de número 19. Colossenses 2,19 diz assim: e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento em Deus. Irmãos, uma das revelações que a igreja atual precisa voltar a entender é a revelação de que a igreja é o corpo de Cristo. Hoje, a igreja está parecendo muito como uma empresa. A igreja virou um negócio em muitos lugares. É lógico que a igreja como instituição, pega o nosso caso, para a gente estar numa reunião como essa, nós precisamos ter um CNPJ, nós temos conta no banco, nós temos um estatuto, nós temos registro lá na Receita Federal, tem um monte de coisa. Então, como instituição, a gente precisa de tudo isso, mas nós não somos uma empresa. Igreja não é boteco que você abre à torto direito. Igreja não é restaurante que a gente fica competindo uns com os outros. Igreja é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo. Olha para o seu irmão e diga assim: você é membro do corpo de Cristo. Amém? E aí Paulo, irmãos, em Efésios 4, 15 e 16, ele vai dizer que todo crente tem que crescer. Todo crente tem que deixar de ser bebê na fé e tem que crescer. Como? Crescer a semelhança, crescer naquele que é o cabeça. E quem é o cabeça da igreja? Jesus. Então, quando você começa a sua fé, você é um bebê. O que marca bebês? Bebês são barulhentos, bagunceiros. Irmão, qualquer casa que chega um bebê, ela acaba o sossego, as coisas não ficam mais organizadas. Se você que, principalmente aqueles casais assim, que estão tendo um bebê recente, sabe do que eu estou dizendo. Irmãos, às vezes eu saio com a Neide sem a Melissa e a gente dá a mão e a gente olha um para o outro e fala: cara, faz 6 meses que a gente não saía de mão dada. Porque a Melissa agora tem 8 anos, ela está na fase do quê? Deu a mão, ela entra no meio. Mas quando é bebezinho, antes o casal saía livre, leve e solto. Mas agora sai
com bolsa, com mamadeira, com fralda. Se tem carro, já vem com aquele bebê conforto. Aí é a mãe com o bebê no colo e o pai com aquele monte de sacola. E toda a atenção é pro bebê. Aí aquele bebezinho frágil, bonitinho, que não anda, vai crescendo e ele se torna um ser egoísta, que é o que marca uma criança. Toda criança, desculpa ofender você, que você acha que o seu filho é o último grau da santidade, mas o seu filho é um poço de egoísmo. Ele sente que ele é o rei do universo, que o universo foi criado para girar em torno dele. Na verdade, os nossos filhos acham que eles são o sol e os planetas giram em torno deles. O que marca uma criança, irmãos, é o egoísmo. E eu vou dizer uma coisa para você: bebês espirituais dão problema. Eles são bagunceiros. Você fala para ele não e ele vai lá e faz. E aí depois você tem que correr para arrumar o que ele fez. Aí depois ele começa a crescer, vira uma criança. Aí ele acha que Deus, a igreja e todo mundo gira em torno dele. Então tudo é para ele, por ele e para ele. Então ele chega na igreja, o louvor tem que ser o que ele gosta. O culto tem que ser como ele quer. O pastor tem que pregar da forma que lhe agrada. É isso que marca uma criança espiritual. Depois vem a adolescência espiritual. Aí, meu irmão, começa aquilo ali: eu vou fazer, e eu vou fazer. E aí você começa lá, então vai lá e faz. Aí quebra a cara, aí vem com aquela carinha: você me perdoa? Perdoa. Mas depois vai e faz de novo. E vem, você me perdoa? Perdoo. Quantas vezes eu vou te perdoar? 70 vezes 7 por dia. Só que, irmãos, o objetivo de cada cristão é amadurecer. E o que mostra a maturidade não é o tempo de crente que você tem, mas é como você se relaciona com as pessoas. Tem 50 anos de crente, você pode ter 50 anos e ainda está sendo um adolescente, uma criança birrenta, que qualquer coisa... E você pode ter 2 anos de crente e ser alguém que a gente olha e vê maturidade. E como é que eu sei que eu estou maduro? Irmãos, o que marca um adulto é o se dar em prol do outro. Por isso que a Bíblia fala tanto de amar uns aos outros, se submeter uns aos outros, porque isso é nível de cristão maduro. Irmãos, pega um pai, só tem um ovo, e ele tem crianças pequenas. O que marca a maturidade desse pai? Ele vai pegar esse ovo e vai dar para o filho, ainda que ele tenha que ficar sem. Agora tem muito pai que é pior do que criança. O filho está lá olhando com aquele zóio de fome, o ovo, e o pai está: é meu, não divido. É aquele pai que compra uma cartela de Danone só para ele, e não divide com as crianças. E a mãe tem que falar para o marmanjo que ele tem que dividir com os filhos. A mãe acorda de madrugada, está o cara lá, fez um furinho, está chupando Danone, escondido dos filhos. E aí o filho vem correndo e falou: mãe, o pai tomou o Danone. Aí a mãe tem que dar lição de moral no pai. Vocês estão rindo? Das duas uma: ou porque você conhece alguém assim, ou porque você está falando: não, é verdade. E na igreja, irmãos, Paulo está dizendo assim: nós precisamos crescer em tudo. Quem
Irmãos, o nosso referencial de crescimento é Cristo. Cristo é a nossa balize. Cristo é o nosso molde. Eu preciso crescer nele. E Paulo, nesse texto de Efésios 4, 15 e 16, ele vai dizer como nós crescemos. Ele vai dizer que esse crescimento se dá pela justa operação das juntas. Lembrando, juntas na Bíblia representam relacionamento. Sabe quando a gente cresce? Quando eu encontro o osso que é para andar comigo. E na sua vida você vai ter sempre, eu acredito que 2 tipos de osso que vão se ligar em você. Um osso que é para você levar ele para cima, e um osso que vai te levar para cima. Você está entendendo? Então você vai ter sempre um osso que é mais maduro que você, e vai ter um osso que é mais imaturo que você. Por quê? Porque é nisso que nós crescemos, irmãos. O osso maduro que está com você é o osso que vai chegar em você e vai falar: cara, desculpa, mas você pisou na bola. Você está errado. E o osso que é mais imaturo que você, é você que vai chegar para ele e falar: meu irmão, eu recebi um aperto de cima e eu vou transmitir para você. Eu estou sendo tratado nisso e eu vou tratar você. E é nisso, irmãos, que nós amadurecemos. Posso começar a bater? Que até agora eu não bati, agora eu vou começar a bater. Falar de relacionamento para a nossa geração é difícil, porque principalmente os nossos jovens e adolescentes estão se tornando seres solitários. Irmão, você percebeu que você está recarregando menos o seu celular? Você percebeu que o seu telefone em casa só toca quando é o banco, ou para cobrar, ou para te oferecer cartão? Você percebeu que tudo que a gente tem que tratar agora, a gente está tratando pelo WhatsApp? Você percebeu que a gente senta numa mesa e ninguém desliga o celular? E você está falando com a pessoa aqui, está falando com outra aqui? Você percebeu que nós agora estamos tratando problemas pelo Facebook? Não tem mais aquele negócio de olhar no olho e falar: meu irmão, você pisou na bola comigo. Cara, você me expôs. O que a gente está fazendo é vai para o Facebook e joga uma frase de efeito, pum! E depois fica só esperando para ver quem vai curtir ou quem vai pôr um comentário. E se foi a pessoa que você queria atingir, que fez um comentário e ela já te jogou uma bomba, você já queima ela publicamente. Pum. Não tem mais um negócio de olho no olho. E Paulo está dizendo que com a igreja não adianta, irmãos, resolver problema com Facebook nem pelo WhatsApp. A igreja só cresce na sua estatura com Cristo se nós olharmos uns nos olhos dos outros, e através do relacionamento, comendo junto, caminhando junto, se exortando uns aos outros. É só assim que nós conseguimos parecer mais com Cristo. É só eu estando mais perto de um cristão mais maduro, mas também carregando um cristão mais imaturo, que eu cresço. Por isso, meu irmão, não existe cristianismo onde você fica em casa e tenta ser crente sozinho. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: é difícil estar com você. Se for casal é melhor ainda, está falando com autoridade. Fala para o seu irmão: é difícil estar com você. Mas não tem jeito. Nós temos que estar junto. Porque é assim que a gente vai crescer.
irmão, ter relacionamento não é fácil. Se você quer ter uma vida tranquila, sabe aonde um lugar que você pode encontrar paz? Se você pegar sozinho e montar uma barraca dentro de um cemitério. Lá você não vai ter problema de relacionamento com ninguém, porque está todo mundo morto lá dentro. Mas eu acho que o ser humano é tão ruim, que é perigoso ele se ver de repente no espelho ou no vidro de uma lápide e começar a brigar com ele mesmo. Nós fomos criados para o relacionamento, e Paulo está dizendo que quando essas juntas funcionam, nós crescemos. Vou te dar mais uma dica do osso que vai grudar em você. Na maioria das vezes eu estou percebendo assim: Deus coloca um osso maduro, que já venceu o que você está tentando vencer, e Ele vai te colocar um osso imaturo, que é um espelho seu, para você se ver. Ninguém vai dar um glória? Vou repetir. Na maioria, Deus vai colocar um osso mais maduro junto de você, que é alguém que já venceu o que você está tentando vencer. Mas Deus vai colocar um osso imaturo junto com você, que é alguém que é o seu espelho, para você se ver. Para você ver o trabalho que você está dando para o crente mais maduro. Para você ver o trabalho que você dá para Deus. E é nessa que Deus trata você. Quer um exemplo na Bíblia? Quando Deus quis tratar Jacó, Deus mandou Jacó para a casa de Labão, que era um Jacó ao quadrado. Se Jacó era um enganador, Labão era o cara que dava nó em pingo d'água. Mas depois de 20 anos trabalhando, quando Jacó olhou para Labão, ele viu um espelho, mas aquele espelho que deixa a gente gordo. Então, meu irmão, eu vou te dar uma dica. Se você é um crente daqueles que gosta de tribular, se prepara, porque Deus vai trazer um osso para te tribular. Se você é um crente que dá problema na igreja, se prepara, porque Deus vai colocar um crente para dar problema na sua vida. E não é palavra de maldição, não. É porque Deus quer tratar você. Cara, eu achei que essa mensagem ia ter tanto glória, aleluia. Por isso que é mais fácil, e essa geração é a geração que prefere ficar solteiro e cuidar de bicho. O cara prefere não casar e cuidar de um cachorro, um gato. Não dá trabalho, irmão. Põe dentro de uma jaula, tranca lá e acabou. A hora que você quer dar um carinho, você tira, dá um carinho, tô de saco cheio, põe lá dentro de sei lá. Mas se você quer ser tratado, é relacionamento. É ralando um no outro. E eu vou dizer uma coisa para você: se você é um osso desse ministério, não adianta ir para a Universal, Mundial do Poder de Deus, Assembleia de Deus, não adianta ir para a Cúspide de Jesus, não adianta ir para a Igreja Evangélica Pentecostal Serpente de Moisés que engoliu as outras. Se você é um osso dessa casa, não tem como fugir. Por quê? A menos que você não queira crescer, não adianta fugir. Irmão, sabe por que tem tanto crente com a vida espiritual estagnada? Porque está onde não deveria estar. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se a junta estiver certa, cresce.
Quer saber se um relacionamento é saudável, segundo esse texto? Esse relacionamento está levando você ao crescimento? Vou dar uma alfinetada agora nos jovens. Moças que estão aqui, quer saber se um cara é de Deus para a sua vida? Primeiro sinal, ele vai te levar para mais perto de Deus. Esse é o primeiro. Se o cara veio para começar a te desviar, chuta que é macumba. E vice-versa, moços. A moça de Deus para a sua vida, ela vai te levar para mais perto de Deus. Se não está te levando para mais perto de Deus, pode chutar que é macumba também. Todo relacionamento em Deus, irmãos, saudável, ele nos leva para cima e nunca para baixo. Ele nos leva ao crescimento. Paulo falou, se as juntas estiverem trabalhando certinho, vai fazer você crescer. É aquele moço que chega na sua vida, moça, e te faz amar mais a Deus, te faz ter mais comunhão com a palavra, te faz respeitar o seu pai e a sua mãe, te aproxima das coisas que glorificam a Deus, e o vice-versa. Agora, irmãos, o que tem gente se juntando com tranqueira, irmão, peso morto, aqueles pesos que você põe no pescoço, te joga no mar e te leva para o fundo. Depois não adianta reclamar, não adianta culpar Deus. Você foi buscar um osso, vem umas coisas na mente, mas deixa quieto. Vou arrumar um osso de urubu, irmão, em casa. Então Paulo está dizendo que toda junta certinha leva o corpo a crescer, leva o corpo a se edificar. Agora, irmãos, olha que interessante, lá no capítulo 2 de Colossenses, verso 19, Paulo diz assim, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Aqui, irmãos, Paulo está falando dos falsos mestres, que estavam ensinando porcaria dentro da igreja. Aí ele fala assim, esses caras não estão ligados no cabeça. E por não estar ligado no cabeça, eles também não estão ligados no corpo. Irmãos, se você quiser ficar isolado e viver um cristianismo isolado, você corre um perigo. Sabe qual é o perigo? O perigo de começar a ouvir o diabo, mais do que a gente às vezes costuma ouvir. Por quê? Porque se você ficar isolado, Paulo está dizendo que você corre o risco de perder a ligação com a cabeça. Porque agora você não está mais no corpo. Irmãos, todo órgão que sai do nosso corpo, ele perde a ligação com a nossa cabeça. E ele está fadado a morrer. Agora, por que eu e você precisamos estar ligados no corpo? Nós precisamos estar ligados ao cabeça. E precisamos estar ligados uns aos outros. Porque quando o engano vir, alguém vai chegar em você e vai falar, irmão, peraí, você está enganado, não é assim não vai por esse caminho que você vai cair. Agora, se eu estou sozinho, tudo que me vem à mente, eu acho que é Deus. Tudo que me vem no coração, não, Deus falou comigo. Tá, se Deus falou com você, compartilha com os ossos que estão perto de você, e os ossos que estão perto de você vão poder te ajudar a discernir. Irmãos, nós vivemos hoje a geração que quer viver o cristianismo sozinho. Não existe. Não existe cristianismo fora da igreja. Não existe cristianismo fora do corpo. Por quê? Porque é um perigo. Paulo estava dizendo que haviam homens cristãos que saíram do corpo, que foram viver uma vida isolada, perderam o contato com o cabeça e agora estavam ensinando loucuras. Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala, eu preciso de você para não fazer besteira.
Agora, irmãos, o seu corpo trabalha como? O seu corpo trabalha, cada órgão trabalha com uma única palavrinha. Sabe qual é essa palavrinha? Submissão. Sabe por que você precisa estar no corpo? Porque todo ser humano precisa de um relacionamento de submissão. Sabe por que tem muita gente, não vou dizer todos, mas tem muita gente saindo da igreja. Ah, mas porque eu estou ferido, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. A maioria está saindo, porque no fundo, não quer estar debaixo de submissão. A maioria acha que sabe mais do que todos. É como se o seu pé dissesse assim: quer saber de uma coisa? Cara, cansei. Você está andando muito. Eu cansei. Você está vestindo essas sandálias aí, essas sandálias estão me apertando. Cansei. Vou embora. E fosse tentar viver a vida sozinho, o que vai acontecer com o seu pé? Vai morrer. O seu corpo vai sentir, sim. Você vai começar a andar meio assim? Vai, mas o corpo permanece vivo, mas o pé morre. Não, vou repetir com voz bem alta: não adianta querer viver cristianismo sozinho, vai morrer. Agora, sabe o que marca a maturidade de um cristão? É a capacidade dele de submissão. Irmãos, pensa no seu corpo. Daqui a pouco você vai embora para casa. As suas pernas vão ter que se movimentar. Agora, cada parte da sua perna está ligada e submissa à outra. Porque já pensou? O seu pé quer ir para casa, o seu joelho quer ficar na igreja, o seu quadril quer ir para a cantina, e os seus braços estão desembestados, falando: eu não sei o que eu quero. Então, para o seu corpo entrar em movimento, cada osso que está ligado em relacionamento de aliança com outro osso, vai ter que entrar num processo de submissão. A cabeça manda o comando: anda. E são coisas involuntárias. E cada parte do corpo vai respondendo. Se o seu corpo entrar num processo de rebelião, meu irmão, você vai ver gente na rua assim, ó, pé vai para lá, ó, braço para cá, cabeça para lá. Quem já bebeu pinga sabe o que eu estou falando. Você quer ir para casa, mas a cabeça quer ir para trás. Irmão, cansei de viver isso aí. Um corpo em rebelião é um corpo bêbado. O negócio fica feio, irmão, não vai. Agora, irmãos, o que é submissão? É uma palavra muito mal compreendida. Por isso que a maioria dos crentes tem um conceito rebelde dentro de si. Quando a gente fala em estar submisso, as pessoas já pensam assim: ah, vai ter alguém mandando em mim. Em certo sentido é. Vai ter alguém te direcionando. Mas a palavra submissão quer dizer o seguinte: estar debaixo da missão de. Então vou dar um exemplo dos casais. A Bíblia diz que o cabeça de um casamento é o homem. A Bíblia diz que no dia do juízo, a batata primeiro que vai assar é dos maridos. Deus vai pedir conta da casa para o marido. E a Bíblia vai dizer assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Os caras pegam esse texto e chegam para a mulher e falam assim: você tem que ser submissa a mim. Ou seja, tem que estar debaixo dos meus pés. Em breve o Deus de paz esmagará a minha mulher debaixo dos meus pés. O cara acha que é isso. E não é isso. Sabe o que é submissão aí nesse caso? É a mulher entender que a missão do marido é levar a casa toda a glorificar a Deus e ela ajudar o marido a fazer isso.
é a mulher entender o chamado do marido e ela ser uma auxiliadora. Ela poder pegar o marido e levar ele para cima. Irmão, o homem é tão troncho que a gente precisa de empurrão. O problema é que os caras acham que está com a bola toda. Não, a mulher tem que ser submissa. Deus é tão amoroso que Deus viu que os homens é cabeção e Ele colocou alguém para empurrar a gente. Irmão, assume. Vamos fazer libertação já aqui. Homem, assume que nós temos uma natureza de que só vai nos empurrão. E quando a gente não tem uma natureza que vai nos empurrão, nós temos uma natureza que vai com tudo, aí precisa de alguém para dar um puxão. Ó, rimou. E pode ver, Deus colocou as mulheres para fazer esse papel. Por isso, jovem que está aqui, quando Deus vê que você está dando muita cabeçada, Deus vai colocar uma mulher para você casar. Não acha que é porque você é bonito, porque não. É porque Deus olhou e falou, não é bom que ele viva só, vai fazer besteira. Eu dei uma missão para o homem, mas se eu não colocar alguém para ajudar ele, não vai. Você já prestou atenção que a mulher sempre é o oposto? O casal sempre é o oposto um do outro. O cara é acelerado e a mulher é calma. A mulher é acelerada e o cara é calmo. Por quê? Para ter esse trabalho, irmãos. Aí eu vou dizer um outro detalhe que talvez a gente trabalhe mais para frente. O seu corpo também tem músculos. E lá no texto de Ezequiel, diz que depois dos nervos vieram os músculos. E sabe como os músculos trabalham? Tem duas palavrinhas que definem o trabalho dos músculos: tensão e oposição. Então, todo relacionamento saudável tem tensão. Todo relacionamento saudável, de vez em quando, encosta e diz. Todo relacionamento saudável, de vez em quando, um acorda e já vai direto, toma banho, se arruma, sai, não dá nem um bom dia. Todo relacionamento saudável, de vez em quando, dá choque, dá treta. Sei a palavra que você usa. Isso é um sinal que o relacionamento está vivo. Agora, irmãos, quando faz assim com o seu braço, aula de anatomia e musculação, você está fazendo assim, sabe o que está acontecendo? Tendões, juntas estão se movimentando, músculos estão contraindo e outros estão relaxando para que você faça esse movimento. Então todo relacionamento vai ter hora que um está puxando e para o bem do relacionamento o outro vai ter que afrouxar. Senão se rompe. Se o músculo que é para se afrouxar, falar, não vou dobrar o meu braço, não vou dar o braço a torcer, eu sou mulher, paraibana, sangue nos olhos, eu vi o meu pai pisando na minha mãe, você não vai pisar em mim. E o cara do outro lado, eu sou cabra macho. Na minha casa a mulher era a última a falar e a primeira a apanhar. Aí puxando. Chega uma hora que rompe. Então tem hora, meu irmão, que nesse relacionamento uma das partes vai puxar e a outra vai ter que ir pro bem. É a tensão, mas também vai ter que ter o relaxamento. É aquele negócio que eu aprendi esses dias. De repente, a mulher quer fazer as pazes com o marido. Então ela pega o vidro de azeitona
lá na cozinha, abre o vidro de azeitona e lembra que o marido está bicudo com ela, ela vai e fecha, chega lá e fala, amor, abre para mim. E aí o cara vai e abre, se sentindo o Superman. Você vê, diz que não depende de mim, mas aí, por dentro, todo homem pensa aí, meu irmão. Diz que não depende de mim, mas aí não consegue abrir um vidro de azeitona. E ela vai para a cozinha pensando, tadinho, está se sentindo tudo. Mal sabe ele que eu já tinha aberto isso. Mas também o homem, quando ele quer fazer as pazes com a mulher, sabe que a mulher está bicuda com ele, ele vai na geladeira e aperta todas as garrafas de refrigerante no último, as tampinhas. Aí a mulher vai lá abrir o refrigerante para as crianças, está se matando. E ela, não vou dar o braço a torcer, eu vou conseguir. E escorrega e quebra a unha. Aí ela chega, amor, abre aqui para mim. Aí ele fez as pazes já. Aí ele já fica, isso aí era para ela ver como ela depende de mim, fraquinha. E ela por dentro, dessa vez passa, mas da próxima eu vou pegar um alicate e eu vou abrir. Mas faz as pazes, irmão, todo relacionamento tem isso. E na igreja é igual. Vai ter dia que você vai estar me amando, e vai ter domingo que você vai estar me odiando. Isso é um sinal que tem vida. Mas o que mantém os relacionamentos firmes é a aliança. E nós temos uma aliança que não foi feita por homens. Nós temos uma aliança que foi feita lá na cruz. Meu irmão, vai ter domingo que você vai chegar aqui, a minha pregação não vai te agradar. Aí sabe qual deve ser a sua atitude? Cara, hoje foi ruim o negócio, mas eu tenho uma aliança com ele no sangue de Jesus. Sabe por que você tem que aguentar esse irmão? Porque você tem uma aliança com ele. Ele é osso do corpo, irmãos. Por mais que você não queira, é osso do corpo e está ligado a você. E vai ter vezes que você vai ter que ceder para o bem comum. Vai ter vezes que você vai ter que engolir sapo para que todo mundo fique bem. Isso vai depender da sua maturidade. Porque se você é um cristão maduro, numa briga, tá, eu estou errado, amém, estou errado. É ser falso? Não, não é ser falso, irmão. Às vezes você tem que se curvar para esperar o momento certo, para depois, quando aquele irmão passar aquele momento, você chegar para ele e falar, meu irmão, aquele dia eu não te falei nada para o bem, mas agora eu preciso te falar umas coisas. Agora que eu entendi que você está no Espírito, eu vou te falar umas coisas. Você errou aqui, aqui, aqui e aqui. Mas para o bem do corpo, se um dos músculos está puxando demais, cede, para que não haja o rompimento. Mas no tempo certo, chega e confronta ele. Isso é maturidade. Mas quando a gente é imaturo, fica dois tentando puxar, aí arrebenta. Aí entra o ministério aí entra os 5 ministérios que tem em Efésios 4, que diz que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram dados à igreja buscando o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoamento, irmão, não é para fazer você perfeito. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não estão aqui para te fazer perfeito. Essa palavra aperfeiçoamento, ela era usada em 2 situações: quando redes precisavam ser consertadas e quando ossos eram quebrados. Então sabe por que tem os 5 ministérios? Os 5 ministérios é para agir quando há tensão e há um rompimento. Aí a gente pega os 2 irmãos cabeção e gruda eles e fala, ei, nós somos corpo, um vai ter que ceder, senão vai ter rompimento. Os 5 ministérios vêm, irmãos, para dar relacionamento.
Sabe por que eu estou aqui como apóstolo? Para dizer para você, você precisa ter relacionamento. Você precisa achar o osso que Deus está colocando na sua vida e atracar com esse osso. E deixar o relacionamento fluir com tensões, com momentos de você. Por que muitos casamentos estão acabando, irmãos? Porque ninguém quer ter essa tensão. É mais fácil, brigou, rompe. Briguei, abre uma igreja para mim. Mas a minha voz é forte. Briguei, você dentro de casa. Briguei, vou mais tudo. Não, briguei. Relacionamento, uma aliança. Deus me colocou aqui. Então, meu irmão, eu vou só um mês de culto pra você, mas nós vamos ter que se acertar de jeito. Você vai ter que ser igual a casa, vai ter que me engolir. Não tem jeito, irmãos. Agora, sabe o que é gostoso? Aí eu percebi que a gente tem 2 anos uma célula. Cara, né, Marcelo, né, Cristina? Às vezes eu fico olhando e falo, Jesus, célula é tremendo. É muito bom, irmão. Sabe por quê? Porque todo problema que eu tenho no meio de 150, às vezes eu tenho condensado num grupinho de 10. As tensões são maiores, porque está mais junto. Mas também, irmão, sabe por que é bom? Cresce mais rápido, cresce mais consistente. Quando a gente começa a andar mais uns com os outros, a gente amadurece mais. Por quê? Porque é uma lei da Bíblia. Todo o corpo, que as juntas estão funcionando, os relacionamentos estão operando, ele cresce. Deus dá crescimento. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? O Espírito Santo falou, Márcio, não tem como uma igreja que está funcionando, as juntas e os ligamentos, não crescer. Vou falar um negócio ousado. Toda igreja que deixa de crescer é porque é uma igreja que entrou num processo de que está acontecendo alguma coisa entre os relacionamentos. Não é a mensagem do pastor que está ruim, é o problema entre os membros. É igual um casamento, irmão. Pensa no casal, namora, noiva, casa. O casal não começa cheio de sonho. Não, nós vamos, e vamos, casa, e vamos viajar, e vamos. Passa 10 anos, começa o problema de relacionamento, começa as confusões, as crises. Eles param de olhar para o futuro e começam a olhar para trás. Se o seu relacionamento entrar num processo de crise, para de crescer. Todo casal que está alinhado cresce. Eles avançam. Estamos comendo ovo, mas estamos comendo ovo junto, mas amanhã vai ter um filé aqui, porque nós estamos juntos. Mas se começa a crise, está um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Um está dizendo, eu vou crescer, e quando eu crescer eu vou matar você. Você vai ver, eu vou começar a trabalhar e não vou depender mais de você. Eu vou arrumar um emprego, eu vou ter o meu dinheiro. Por que a maioria, olha, não entendam mal o que eu vou dizer, mulheres. Vamos usar
Amém? Vocês são mulheres maduras, não quero ver ninguém. Por que a maioria das mulheres querem trabalhar? Para ter independência financeira, porque se não der certo o relacionamento, ela pode chegar no cara e Quantas mulheres na hora da briga falam: eu não dependo de você, eu tenho meu dinheiro. Não estou dizendo que está errado a mulher trabalhar. Muitas mulheres estão trabalhando para ajudar, mas tem muita também que está trabalhando para ter independência. Se o negócio espirrar, ela no cara. Aí, irmãos, começa uma competição e o que perde é o casal, perde o relacionamento, perde o casamento. Vocês ainda estão aqui? Então, irmãos, o que precisa começar a acontecer conosco aqui? A Igreja Apostólica Libertador de Israel, essa palavra ela tem que ser muito prática para nós. Nós precisamos começar a desenvolver relacionamentos entre nós. Nós precisamos começar a nos importar mais uns com os outros. E nós precisamos aprender uma palavrinha, que é suportar uns aos outros. E suportar, irmão, não é aguentar. Não é virar para o irmão e falar: irmão, a Bíblia diz que eu tenho que te suportar. Suportar é ser suporte. Quem daqui já viu um pé de tomate? Você já viu que o pé de tomate, depois que ele cresce, precisa pôr uma vara e amarrar ele? Quando a Bíblia diz assim, que nós devemos suportar uns aos outros, a Bíblia está dizendo que eu preciso ser essa vara, que vai sustentar o meu irmão muitas vezes. E nós temos que suportar quem está caindo. Chegar e falar: meu irmão, põe a mão aqui sobre o meu ombro. Sabe, irmão, se nós não entendermos isso, nós não vamos avançar. Por quê? Porque nós sempre vamos estar culpando: ah, mas eu estou assim porque o pastor não veio, ah, eu estou aqui porque o meu líder não veio. Não, irmãos, nós precisamos começar a aprender a nos relacionar uns com os outros e ver que esse osso que Deus colocou para estar do meu lado é o suporte que eu preciso. Ainda que ele não saiba muito da Bíblia, ainda que ele não seja um homem poderoso de oração, mas é alguém que Deus me colocou para nós crescermos juntos. Nós, Igreja Apostólica o Libertador de Israel, vamos precisar crescer em relacionamento. Nós estamos sofrendo porque não há relacionamentos entre nós, e os relacionamentos que tem, não há aliança. A igreja de Cristo está sofrendo porque a maioria das pessoas estão indo para a igreja como quem está indo para um shopping. Eu vou naquele shopping porque me é agradável, quando não for mais eu troco de shopping. Mas a igreja é o corpo. Você não está aqui porque o Márcio é legal, você não está aqui porque a Igreja Apostólica Libertador de Israel é legal, você tem que estar aqui porque Deus te disse: esse é o osso que eu tenho para você. Agora também, se você está passando problema, não venha com a desculpa esfarrapada que Deus falou para você sair. Irmão, que tem de crente ouvindo Deus, dá até agonia. Eu vou citar uma pessoa aqui, pro bem, não vou citar pro mal não, porque do jeito que o negócio vai, se eu falar qualquer coisa aqui, depois amanhã eu já ouço coisa. A Lia e o Dernival, posso citar eles porque eu encontrei com eles essa semana. Eu achei a Lia e o Dernival, assim, quando eles vieram falar comigo que eles iam para a Bola de Neve em Suzano, eu achei muito interessante a maneira que eles falaram. Eles não chegaram aqui e falaram: Márcio, Deus falou que é meu Deus, meu tempo aqui. A Lia chegou e falou: Márcio, o meu genro está precisando de ajuda, e lá na Bola de Neve ele está indo, está recebendo ajuda, e eu preciso estar mais perto dele e da minha filha para poder ser uma força para ajudá-lo nesse momento. Você pode me liberar para estar lá? Irmãos, eu achei isso de uma dignidade,
Porque ela podia chegar, Deus falou que no tempo no libertador de Israel deu. Não, Márcio, tem uma necessidade, eu preciso. E essa semana eu encontrei com eles falaram, Márcio, assim que o meu genro estiver firme, nós vamos voltar. Que ela falou, não tem como. Nós estamos lá, mas estamos lá. Ela falou, eu estou na bola de neve e é bênção. Mas ela falou, cara, eu amo o libertador de Israel, eu amo aquele povo, ainda que tenha um monte de dificuldade, ainda que eu seja tribulada, ainda que o povo me tribule, ainda que eu tribule o povo, eu amo. Eu achei interessante aquilo. Mas como está raro gente assim, irmãos, a maioria vem, Márcio, Deus falou comigo que Deus mandou eu sair. Meu, se Deus mandou sair, quem sou eu para falar para você ficar? Meu, se o cabeça mandou, quem sou eu, o pescoço, para falar, fica. Não, Deus falou, eu estou me curvando, meu irmão. Mas aí depois você vai ver a vida toda arrebentada, então não foi Deus que mandou. Foi os problemas de relacionamento que te empurraram. E para dar uma desculpa espiritual, pôs Deus no negócio. Mas também, irmão, se você não é um osso desse lugar, você pode agarrar ali no estacionamento com o ferro daquele, não vai conseguir ficar. O importante é que a gente entenda e esteja submisso. Sabe qual é o seu propósito de estar no Libertador de Israel? É entender a missão desse ministério e ser um auxiliador para que essa missão se cumpra. Vou dar um exemplo. A gente tem um encontro de mulheres. Você não vai, mas você se torna alguém que está submisso. Como? Eu não vou, mas eu vou fazer de tudo para esse negócio acontecer. Eu não vou estar lá, mas quem eu puder incentivar, eu vou incentivar. Se eu puder ofertar com R$10, eu vou ofertar. Se eu puder vir aqui no dia 12 e ajudar aqui a preencher ficha, eu vou ajudar. Isso é um coração de gente madura que entendeu a submissão. Entendeu o propósito de um lugar. Eu faço parte desse ministério, não sou diácono, não sou presbítero, não sou, sei lá, os textos, mas cara, né, eu vi ali a goteira, não, vou lá pegar um pano, eu vou limpar, porque essa casa também é minha. Agora, irmãos, quando nós não entendemos, sabe o que começa? Começa a sabotagem entre os irmãos. Sabe o que é sabotagem? Gruda do lado do irmão e fala, esse negócio não vai dar certo não, hein? Você vai participar disso aí? Isso aí é um rolo, menino. Você vai ajudar o ministério de louvor? Não vai lugar nenhum esse ministério não. Ô espírito hard. Não, mas estou pensando tipo o ministério das crianças. Ministério de crianças, né? Que lá é um rolo, uma brigaiada, aquelas crianças com os narizes todos sujos. Não, você vê, eu estou aqui, porque eu estou orando. Porque quando Deus falar para mim sair, eu estou saindo. Você nunca veio. Já saiu faz tempo. Ou melhor, acho que nem chegou. Mas quando a gente entende, irmãos, cara, eu sou apóstolo, mas o que me impede de ajudar o ministério infantil? O que me impede de ajudar o ministério de louvor? O que me impede de pegar um rodo e limpar? Mas é porque eu entendi que eu estou debaixo de uma missão. Todos nós temos uma missão. Nós somos ossos de osso, somos um corpo. Eu não combato contra o corpo, porque eu não sou uma célula cancerígena. Eu sou uma célula que leva a saúde. Então, de repente, eu não canto, eu não toco, mas estou vendo o pessoal aqui do louvor cantando, eu dou uma olhada, não tem água para eles, vou lá, pego uns copinhos de água, vem. Gente, está aqui. Sabe o que é isso? Eu entendi. Isso é ser submisso. Amém? Deixa eu terminar por aqui, porque ainda tem muito mais para falar, mas eu vou deixar para os próximos domingos. Mas termino dizendo, nós precisamos curar essa enfermidade do nosso meio,
que é a falta de relacionamento e a falta de aliança. Eu sei que alguns de nós têm problema de relacionamento, mas você vai ter que ser curado nisso, senão você não vai crescer. Eu sei que alguns de nós gostam de viver uma vida isoladinha, já teve problema, mas é isso mesmo. Ter contato com gente dá problema. Gente é problemática. A igreja está cheia de problema, porque está cheia de gente. O libertador de Israel está cheio de problema, é verdade, porque está cheio de gente. Se não tivesse problema, sabe o que teria acontecido conosco? Nós estaríamos mortos. Sabe qual é a igreja que não tem problema? É a igreja lá do Rafo. Não a Assembleia de Deus do Rafo, aquele lugar que você vai passar lá, só tem os grilos cantando lá dentro. Cri, 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 cri. Todo corpo vivo tem tensões. Todo organismo vivo passa por crises. Isso é sinal da vida. Glória a Deus, porque o libertador de Israel tem gente problemática. Glória a Deus, porque o libertador de Israel não é uma igreja perfeita. Nosso nariz escorre. O nosso pé tem chulé, porque é um sinal que nós estamos vivos. Glória a Deus pelas briguinhas que tem no nosso meio. Paulo falou, é bom que tenha briga, porque nesse momento surgem os verdadeiros. Glória a Deus, porque às vezes tem uns rusga, um irmão contra o outro, porque é nessa hora que surgem os irmãos maduros. E juntam os dois, fala, gente, nós somos um corpo, vem cá. Olha para o seu irmão e fala assim, glória a Deus pelos problemas. Vamos para a ceia? Eu preciso de 3, 6, 9, 10 irmãos voluntários. Irmãos, toda aliança no Oriente Médio, ou melhor, no Oriente, sabe onde era celebrada? Numa mesa, com refeição. Irmão, é ceia, viu? O culto não acabou não. Deixa eu te lembrar aqui, ceia. Irmão, toda aliança lá no Oriente é celebrada na mesa de refeição. Sabe o que nós deveríamos fazer mais? Comer mais junto. Eu recebi uma palavra e nós vamos programar, esse ano nós vamos ter mais momentos para comer junto. Nós vamos ter mais momentos que nós vamos levar a igreja para o meio do mato, sei lá, nós vamos comer junto. E eu vou dizer uma coisa para você, vai dar problema. Vai ter gente empurrando seu filho. Vai ter gente metendo a mão nos 2 frangos que você teve comendo tudo e não deixando para você. Vai ter problema, mas isso é bom. Porque isso vai deixar a gente mais afiado. Eu vou só pegar essa palavra só bem curtinha, Cristina, e vou levar a terça na célula. Vou falar para eles lá, vou avisar. É bom que nós demos cabeçada um no outro, porque a gente cresce. Então esse ano nós vamos ter muita comunhão, porque a aliança, meu irmão, é na mesa. Por isso que nós deveríamos restaurar nas nossas casas a família comer ao redor da mesa. Filho olhando no olho do pai, pai olhando no olho do filho. Pode ir distribuindo. Porque é nessa hora que tem as tretas, meu irmão. E é a hora que tem cura. Amém. Glória a Deus. Mas fica lá, a menina no quarto, o menino no outro quarto, o pai na cozinha e a mãe comendo na sala sozinha. Ninguém quer sentar junto, porque sabe quando sentar junto vai dar choque. Vai dar choque mesmo para trazer cura. Vou já dar uma palavra aqui para as mulheres que vão para o encontro. Se prepara, vai ter mulher que vai esbarrar os espinhos dela em você. Nenhuma mulher deu glória a Deus? Ah, então não vou mais. Não! É necessário, porque vai trazer cura. Isso é bom. Se nós entendêssemos como os relacionamentos curam, a gente já está mais junto. Quer conhecer alguém, come com ele, meu irmão.
Se você for comer na minha casa, sabe o que você vai descobrir de mim? Que eu gosto de comer de colher. Eu não gosto de garfo. Se eu for comer na sua casa, eu vou fazer a linha, com garfo e faca. Mas se você for na minha casa, você vai ver eu pegar a pá e ó. Aí você vai olhar e vai falar, o apóstolo Márcio come de colher, vai tirar até uma foto e pôr no Face. Mas já estou expondo o meu pecado. Eu gosto de comer de colher. E se você for na minha casa, eu não faço a linha. A Neide que fica, pega o garfo e a faca. Não, está na minha casa, tem que ver como é que eu como. Não vou fazer a linha. Se eu for na sua casa, não, aí eu faço a linha. Mas relacionamento mostra isso, meu irmão. Amém? Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala, meu irmão, vamos estar mais junto. Esperar eles distribuírem. Irmãos, lá na cruz, Jesus fez uma aliança conosco. E Ele enviou o Espírito Santo para ter relacionamento conosco. E Ele sabia que você ia dar muito problema para Ele. Vocês ainda estão aqui? Quando Deus te escolheu lá na cruz, Ele sabia que você ia dar muito problema para Ele. Mas Ele escolheu ter relacionamento com você. Porque Ele sabe que Ele é um irmão mais velho. E Ele fala, não, eu pego esse problemático, põe para andar comigo, depois ele vai estar afinadinho. Irmãos, teve uma época que eu estava bicudo com a igreja de Jesus. Falando, esse negócio não dá certo, esse negócio de igreja está falido. Hoje eu estou apaixonada pela igreja. Estou amando demais a igreja. Ainda mais quando eu estou sabendo que ela é bem problemática. Porque eu sei que Deus vai trazer uma cura poderosa. Sabe quando as pessoas vão começar a se converter? Quando elas começarem a ver que nós somos um povo de relacionamento. E que as brigas não nos afastam, mas nos unem ainda mais. Irmão, Jesus juntou 12, problemático. Que ficava brigando por causa de cargo. Tinha um que roubava as ofertas. Tinha um incrédulo, que toda vez que Jesus ia fazer milagre, falava, eu não sei se eu creio nisso aí não, se eu ver, eu... E Jesus comia com esses caras, andava para baixo e para cima. Já pensou se Jesus fosse como alguns de nós? Quer saber de uma coisa? Sai fora que eu vou montar outro ministério. Eu vou ser Jesus sozinho. Você o Messias sozinho. Não, Ele escolheu ter relacionamento. E o relacionamento com Jesus curou, libertou aqueles homens. Amém? Olha para o pão que está aí na sua mão. Fala, Jesus, eu te agradeço pelo teu corpo e por fazer parte do teu corpo. Coma do pão. Veja o cálice. Esse é o cálice da nova aliança, querido. Olhando para esse cálice, sabe que você tem que ver? Que você é problemático. Mas ainda assim, Jesus escolheu morrer por você. E tem uma aliança com você. Ele não te jogou para o lado. E Ele quer ter relacionamento com você. Então beba do cálice da nova aliança. Aleluia.